O nosso queridíssimo Edson Carvalho. Seja bem-vindo, Edson. Bom dia mais uma vez. Bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez. Bom dia a toda a equipe da rádio, todos os ouvintes. Sempre buscando esclarecer as dúvidas, trazendo informações para a população. Muito bem, a nossa pauta hoje é a divulgação do Anuário 2024 do DETRAN, que trata das estatísticas no trânsito. É relativo ao ano passado, se dizia para nós, né, Edson? Isso, todos os anos é divulgado esse anuário, ele traz informações desde número de habilitados do estado, crescimento da frota, número de acidentes, infrações, tudo que ocorre relacionado aos órgãos de trânsito aqui do estado de Mato Grosso e aos atendimentos à vítima também. Então, ele é desenvolvido pelo RENAEST, que é o setor do DETRAN responsável por estatísticas, e publicado todo ano, dando publicidade aí a todos os trabalhos e tudo que ocorreu no trânsito do estado. Isso é muito importante, porque sem os números não tem como a gente melhorar, né? Não tem um olhar para poder trabalhar nisso, né, Edson? Sim, com certeza. Eu sou um apaixonado por estatística e eu vejo nesse anuário, nos dados, o norte, né? Ali a gente sempre se baseia as ações que devem ser tomadas, qual é a melhor medida, onde está o problema. Então, esses números eles são de grande significância para definir as estratégias a serem adotadas sempre nos anos seguintes. Nós estamos falando de todo o estado de Mato Grosso, aqui está setorizado por cidade também, como é que é? O anuário, ele normalmente foca na estatística geral, né, do estado de Mato Grosso, mas a gente também tem as informações isoladas. Como eu disse, eu sempre me preocupo muito com essas questões, então eu sempre procuro, junto ao setor, as informações específicas do município, até para auxiliar o poder público a tomar decisões quando eu sou procurado. Perfeito. Como é que nós estamos? Em que pé? Vamos falar um pouco de Sorriso, então. Você já chegou a ver esses dados ou não? Sorriso, ele é um destaque, assim, até negativo. A gente sabe que, infelizmente, o nosso trecho da rodovia 163 aqui, ele é bastante... urbano, né? Não só no perímetro urbano, mas na área rural também, ela é um palco de muitos acidentes graves. Então, hoje, o município de Sorriso ele está aí entre os quatro, né? A quinta maior frota, o quinto maior município, mas entre os quatro com maior número de acidentes, e o destaque vai para acidentes graves, infelizmente, que ocorrem principalmente na rodovia. Com não fatalidade. No perímetro urbano, mas na rodovia, infelizmente, muitos acidentes graves. Nos últimos anos, se for contar uma década, talvez, aumentou ou diminuiu o número de mortes no trânsito? Infelizmente, esses números eles têm aumentado, né, a nível alarmante, inclusive. Né, nós estamos aí na década do trânsito e o DETRAN, a nível de governo federal, na verdade, existe o PENATRANS, que é o projeto nacional de combate justamente a esse tipo de acidente, né, de redução das mortes no trânsito. E o DETRAN tem encontrado muitos aliados, as polícias, as forças de segurança, a própria educação, até ação social também, porque são todos setores envolvidos no trânsito, na formação do cidadão também. E, infelizmente, é um número que subiu bastante o número de mortes no trânsito. Quando a gente fala mais recente, né, os últimos 3, 4 anos, a gente vê até pelo aumento de ações nesse sentido, redução no número de acidentes, mas, infelizmente, aumentando o número de acidentes com vítimas fatais. A gravidade dessa situação. A gravidade, infelizmente, e normalmente esses acidentes envolvem aí excesso de velocidade, né, que é um principal problema no trânsito hoje, somado muitas vezes à alcoolemia e à falta de atenção do condutor, o celular ali também é um problema muito grave no trânsito hoje. As causas você já colocou aí, mas como trabalhar isso para melhorar os números, já que a causa é o ser humano, pelo que eu entendi? Sim. Quando a gente fala de trânsito, a gente sempre usa os 3 pilares do trânsito, que são a educação para o trânsito, né, que parte de ações educativas, a própria formação de condutores, envolvendo, então, os centros de formação de condutores. A gente fala também do esforço legal, que é a implementação de leis e regras para auxiliar, né, que venham em combate ao problema mesmo, regulamentar uma ação... Rigor na lei, no caso. Aqui. Exatamente, que combata realmente o problema, identifique e combata. E o grande pilar da engenharia, né? A engenharia ela é uma situação que deve ser constante, né, adaptar o trânsito à necessidade e à realidade. Então, a gente fala de engenharia e também de reengenharia de trânsito. As ações educativas têm sido ampliadas em todo o estado de Mato Grosso, no Brasil também de uma forma geral, mas no estado de Mato Grosso. O município de Sorriso também
Nós, aqui da equipe do Detran, sempre em parceria com as outras instituições de segurança, temos desenvolvido ações buscando conscientizar, buscando auxiliar na formação, trazendo desde simulador de acidente, como a gente já trouxe várias vezes. Agora estamos com um equipamento que é o simulador de embriaguez, que é um óculos. A gente apresentou essa semana. Vai dirigir bêbado sem estar aí, só para testar. Na verdade, a gente não deixa nem dirigir, porque... Não, digo, simular a direção. É um simulador, exatamente. Você coloca o óculos, você tem a sensação de estar embriagado. Para perceber a diferença quando está ação, na verdade. Exatamente. A gente fez uma ação junto aos CFCs essa semana. Então, muitos alunos, muitos instrutores ali, pessoas que não bebem também. Nossa, gente, é impossível. Pessoas que bebem, porque quando você está embriagado, você não percebe que você está embriagado. Por isso que eu falei, é interessante o teste em virtude disso. A pessoa estará sã e vai sentir a diferença. Exatamente. Daí. Então, são ações que tentam buscar conscientizar as pessoas, né? Então, esse é o pilar da educação, que tem sido, sim, fortalecido. E eu acredito que seja esse o principal foco hoje para ser trabalhado mesmo. Né? Até porque a gente constata aí na estatística de infrações, por exemplo, além do excesso de velocidade, que é a multa mais frequente, está em destaque ali conduzir veículos sem habilitação. Não estar o artigo sabendo 162. nem o que está fazendo. Exatamente. Ali. Então, uma pessoa que não tem perícia para conduzir o veículo e está conduzindo. Então, quanto mais a gente fortalecer isso, fortalecer a necessidade da pessoa se regularizar, se formar realmente como condutor, eu acredito que isso seja, sim, um pilar muito importante. Há quanto tempo você atua no setor, Ed? Só para eu ter uma ideia aqui. Eu sou efetivo do Detran, sou concursado do Detran desde 2010. Uhum. Estou na gestão do Detran desde 2021 e a gente tem tentado trabalhar na medida do possível, né? A gente tem um efetivo bastante pequeno. A gente até agora não tem uma pessoa específica para ficar cuidando dessas ações, mas a gente sempre busca se integrar com as outras instituições e está promovendo ações pelo menos 2, 3 vezes no mês, buscando alertar os condutores, auxiliar na formação nos CFCs, mesmo em escolas, palestrando, empresas, para tentar chegar no cerne do problema, que é, em sua maioria, o ser humano. Eu ia te perguntar em relação à legislação, que foi o segundo item citado por você, o esforço legal, essa necessidade de rigor na legislação. Você está há 14 anos, né, praticamente, dentro do sistema, trabalhando ali. Você viu alguma mudança para melhor nesse sentido, envolvendo a legislação de trânsito no Brasil? Sim. A evolução, tanto a nível de Brasil quanto a nível de estado de Mato Grosso, ela é absurdamente grande. Né? A gente tem as resoluções, elas são atualizadas com uma frequência muito grande, é por isso que a gente sempre fala, a gente estuda muito, né? Porque para acompanhar toda essa mudança não é fácil. Sim. Mas a gente vê, sim, um grande esforço, desde rigorosidade na questão da aplicação das penalidades, essas infrações que elas causam um risco eminente, excesso de velocidade, ultrapassagem em faixa contínua, o valor multiplicou por 10. Tem na cultura, na mente da pessoa, que crime de trânsito meio que não é crime ainda, né? Tem muita gente que acha que não dá nada, por isso que Infelizmente, isso sim ficou intrínseco, assim, se alicerçou mesmo na cultura, porque a gente não... Infelizmente, os Detrans, eles não tinham capacidade tecnológica mesmo de aplicar todas as punições que eram necessárias. O Detran do Mato Grosso hoje ele está na vanguarda nessa situação. Agilizou o processo. Há um exemplo, condutores que realizaram infrações de natureza que causam suspensões automáticas, né? Andar sem capacete na moto, que é um risco iminente, excesso de velocidade acima de 50%, dirigir embriagado nas leis secas, né? Essas pessoas, o Detran já está conseguindo aplicar a penalidade de pessoas que cometeram essa infração agora em julho. Então, são pessoas que correu o prazo legal de defesa, não apresentaram defesa. Agosto, setembro, já de 3 julho. meses. Condutores de julho que cometeram essas infrações em julho já estão sendo penalizados. Então, isso é excelente, porque o condutor realmente vê que as instituições estão trabalhando para fazer vigorar a lei. E aí ele sente, na realidade, tendo que fazer uma reciclagem. Eu ia dizer, isso é novo, né? Em 3 meses, nesses casos que você citou, perde o direito de conduzir o veículo, é isso? Depende da situação. O condutor que tem a CNH provisória, né, ele não pode levar nem 2 multas médias, nem uma grave e nem uma gravíssima. Caso ele leve uma dessas, ele perde o direito de dirigir. A não concessão da CNH definitiva é o termo técnico. Já o condutor que já está com a CNH definitiva e atingiu seja a pontuação ou cometeu uma dessas infrações autossuspensivas,
ele fica com a CNH suspensa. Aí vai depender da infração, qual foi o crime, talvez de trânsito também. Ele pode levar a penalidade de até 1 ano, sem poder dirigir. E depois tem que fazer um curso, tem que fazer a reciclagem para poder se habilitar novamente a conduzir. No caso mais grave, a gente viu alguns recentes aqui em Sorriso de conduzir veículo habilitado, causar acidente que acabou virando em morte, inclusive, Sim. né, Edson? O que acontece com esse condutor? Então, normalmente quando envolve um crime de trânsito, não necessariamente existe aplicação da infração em si. No sistema né? administrativo, Exato. digamos, né? Então, muitas Vai vezes isso acaba penalizar. caindo lá na esfera penal, onde o juiz determina. E, inclusive, acontece com bastante frequência, a gente recebe ordem de suspensão, de cassação do direito de dirigir de muitas pessoas, né? E o Detran faz o cumprimento da determinação judicial. Aí vai correr um processo, o juiz julga. Correndo o processo legal e chegando à sua conclusão, né? Aí o juiz determina se vai fazer a liberação ou determinar o prazo para que faça essa liberação. Considerando esses números crescentes aí que você citou, é importante que isso realmente mude na cabeça das pessoas, né, Edson? Sim, com certeza. A gente sabe que quando a pessoa está ciente da penalidade, ela faz a transgressão e não sofre a penalidade, a tendência é que ela continue a fazendo e intensifique, inclusive. Né? A gente vê isso não só na esfera de trânsito, mas em todas as esferas. Faz pior da próxima vez. Com a impunidade, está tudo bem? Está certo o que eu estou fazendo? Exatamente. Então, assim, com essa agilidade que o Detran tem propiciado na aplicação da penalidade, a tendência é que também venha a reduzir. Muito importante isso, né, Edson? O que vocês fazem depois, por exemplo? Divulgou o anuário agora, o que vem pela frente dentro do trabalho do Detran? As estatísticas, elas são fornecidas, então, para as diretorias. Coordenadorias, na verdade, é de acesso público, né? Então, todo o poder público tem acesso para fazer isso. Tanto a Secretaria de Educação vai analisar os dados que competem a ela e tomar medidas que auxiliem no controle de acidentes, enfim, em todo o segmento de trânsito. Assim como o Detran, as demais instituições, se baseiam em cima disso para construir os seus planos anuais. O Detran ele tem um setor exclusivo para a educação de trânsito, então, em cima desse anuário, eles vão analisar, onde está o problema? Aqui, lá, o problema, hoje, se você analisar a estatística, são homens, né, em sua maioria, entre 35 e 64 anos, que são os principais causadores envolvidos em acidente. Às vezes não causadores, mas estão sempre envolvidos. Né? Então, talvez, em cima disso, vamos construir, então, focado nisso. Esse ano, as campanhas nossas, principalmente, foram focadas aos motociclistas, né? Que é uma frota crescente no estado de Mato Grosso, em praticamente todos os municípios tem sido destaque, atingindo aí 40%, às vezes, dos veículos emplacados. Aqui em Sorriso também é assim, mais ou menos? Sorriso também é assim. Sorriso também. Hoje estamos próximos a 100 mil veículos emplacados. Acredito que até final do mês de novembro atinge os 100 mil. Em dezembro deve fechar com próximo de 101 mil veículos emplacados. Sorriso também é assim, estamos com aproximadamente 40 mil entre motos e motonetas. Então, esse é um público que tem crescido até pelas facilidades de se ter uma moto, o deslocamento é facilitado. Combustível, que principalmente nos municípios maiores, né? Que você vê que onde se encontra problemas de trânsito, de tráfego, né? Usa a moto para ganhar tempo no Usa a moto para ganhar tempo, para entrega. Então, se tornou um veículo muito viável para muitas coisas. Sim. Então, cada vez mais popular. Muito bem, tem que dar uma olhada com capricho. Tivemos essa semana mais uma operação Lei Seca. Nos últimos tempos diminuiu um pouquinho o número de realização, né, dessas ações, mas sempre que acontece a gente vê que ainda existem motoristas conduzindo o veículo sob efeito de álcool. Isso, até houve uma situação inusitada que uma pessoa que estava ali na Lei Seca acabou subindo, depois avisou da Lei Seca. E assim, já que citou esse assunto, eu vou sentir a liberdade de falar a respeito. Sim, por favor. Que a gente vê nas redes sociais as pessoas falando, mas tem que avisar mesmo. A gente avisar vê da Blitz? Isso. É crime, não é? É crime, inclusive. Então, assim, as operações Lei Seca, elas estão relacionadas diretamente à redução do número de acidentes. Se a gente pegar, por exemplo, 2021, nós tivemos 9.689 acidentes no estado de Mato Grosso. Em 2021 foi o ano que, inclusive aqui em Sorriso, o Detran passou a integrar as leis secas e se reforçou as leis secas em todo o estado. E nós vemos hoje uma redução aí de praticamente
quase 25%, aproximadamente 7.397 acidentes em 2023. Então, a gente vê que isso tem uma relação direta com o esforço legal, que também é a fiscalização. Faz efeito, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas falam, lei seca, fábrica de multas. Gente, lei seca, a gente apreende pessoas com mandato de prisão em aberto, muitas pessoas ao longo desses 3, 4 anos que nós estamos trabalhando, com mandato de prisão, armas ilegais, pessoas envolvidas com facções criminosas, drogas. Então, assim, quando você avisa, muitas vezes você está facilitando a fuga de uma pessoa que está sendo procurada pela justiça, que está envolvida em outros crimes. Muito bem Então, colocado. assim, é uma realidade, a gente fala isso porque é uma realidade. Armas apreendidas inúmeras, droga inúmera, uma quantidade inúmera, mandados de prisão, pessoas com estupro, homicídio, que estavam sendo procurados pela justiça, capturados numa lei seca. Então, assim, quando você facilita isso divulgando em um grupo, muitas vezes essa pessoa depois vai cometer um delito, vai cometer um crime grave contra a sociedade depois. Queira Deus que não seja a vítima alguém ou a própria pessoa que avisou, né, Edson? A gente não quer o mal para ninguém, porém quem está devendo precisa cumprir com a sua obrigação. E a responsabilidade de todos é trabalhar com essa urbanidade aí para que todos vivam bem, né? O intuito dessas ações, além de trazer segurança, evitar os acidentes, é reforçar a segurança pública. Porque ali nós estamos com, não é só o Detran e a Guarda, nós temos a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Penal, bombeiros. Então, é um esforço de todas as instituições em uma ação que tem logrado êxito todas as vezes, né? Sempre que a gente reduz um acidente, a gente reduz o problema na saúde, a gente reduz uma perda para uma família. Então, assim, é extremamente relevante esse tipo de ação. Eu espero que nos próximos anos isso continue sendo intensificado. Sim. Né? Não só com operações lei seca, mas operações ao longo do dia também, buscando trazer as melhorias. Né? Porque a gente sabe que quando as instituições estão agindo, né? A gente fala, quando o bem age, o mal se retrai. É isso aí. E isso ajuda no problema hoje que enfrentamos na segurança no município. Todos precisamos aprender realmente a assumir a nossa responsabilidade. A gente não pode cobrar uma sociedade, uma comunidade segura melhor se nós passamos a mão na cabeça do bandido e ajudamos, como você disse aí, numa fuga, né? Avisando da blitz e outras situações várias que têm esse mesmo caminho, né? E resultado, eu diria, né, Edson? Sim, com certeza. Então, esse é o que eu falei dos 3 pilares, esse também é o esforço legal, que são as instituições usarem o seu poder de fiscalização para trazer melhorias para a população. Aqui em Sorriso, tem alguma situação que envolva a outra parte, a engenharia de trânsito, que você acha que precisa avançar? Então, o município de Sorriso ele é extremamente ativo no relacionamento com o Detran. Né? A gente teve convênios para sinalização, para semáforos. Hoje eu vejo o município de Sorriso com bons olhos. Né? A gente partiu de um município que era extremamente mal sinalizado. Hoje a sinalização está mais do que satisfatória. Né? O prefeito Ari Lafim, ele sempre se manteve muito aberto aos diálogos com as instituições, o que precisamos fazer, aonde precisamos fazer, né? E tem dado bons frutos, né? Eu acredito que agora teremos aí uma troca, né, na gestão municipal e a gente vê que novos problemas surgiram. E aí é o momento que a gente entra com o pilar da engenharia, mas falando da reengenharia. Então é necessário ver, acertamos aqui, continuaremos acertando aqui. Onde há o problema, vamos constatar esse problema e vamos propor soluções. Né? A gente sabe que muitas vezes há resistência por parte da população, a resistência, por exemplo, por meio empresarial, para as pessoas do delivery, por exemplo, para o mototáxi, com algumas regras que, às vezes, a nossa primeira impressão ela atrapalha, mas depois ela acaba sendo uma solução extremamente interessante. Né? Eu cito como um exemplo, por exemplo, os binários, né? A gente sabe que eles estão previstos já para tentar fazer acontecer há muitos anos, para facilitar, para acelerar o fluxo de trânsito. E eles envolvem, quando você olha nos projetos, principalmente a região onde tem problemas hoje, que são os encontros das principais avenidas, né? Sim. Então, assim, a gente pensa que hoje o município, o desafio do nosso novo prefeito, né? Meu amigo Ale, até cumprimento o novo prefeito, parabenizo, vai ser essa reengenharia. Não vai ser uma coisa simples. Eu acredito que
ele vai enfrentar muita resistência Tem que por assumir a parte de muitas bronca. pessoas. Assumir a bronca. Mas eu acredito que ele tem competência e maturidade, tranquilidade para lidar com isso. E me coloco à disposição também, caso ele ache necessário, para o diálogo, para a gente tentar construir algo melhor para Sorriso. Perfeito. Porque vai ser necessário, sim. A Sorriso cidade cresce não muito. para de crescer, o volume de veículos não para de crescer, né? Então precisamos amenizar os problemas, mitigar o que for possível para Isso. salvar a vida, que é o mais importante, né, Edson? Com certeza. Proporcionalmente, hoje, Sorriso é o segundo município que mais cresce a questão da frota no estado de Mato Grosso, Olha né? só. Atrás apenas de Sinop. Então, é importante que a gente comece a planejar o futuro, né? Para o momento, está satisfatório? Eu acredito que sim. Se você vai para a maioria dos municípios, tem situações piores em municípios menores. Sim. Né? Mas é momento da gente pensar o futuro, porque o desafio é grande, sim. Perfeito. Muito obrigada, Edson, pela sua atenção com a nossa equipe, pelas informações. A gente está sempre à disposição aqui também. Eu também estou sempre à disposição, agradeço a oportunidade. É sempre bom a gente estar esclarecendo, principalmente porque a gente tenta levar essa consciência lá, aquela voz que fica na cabeça das pessoas, para ela pensar antes de tomar uma decisão, antes de fazer alguma coisa no trânsito, né? A gente vê muitas vezes as pessoas falando, primeiro eu compro a moto, depois eu vou me habilitar. E essa pessoa se acidenta e Aí já não perde dá a moto tempo. e ainda sofre o acidente. É. Então, assim, eu deixo esse recado para a população. O Detran está sempre à disposição aos empresários que precisarem palestras, que acham interessantes essas orientações, entrem em contato com a gente sempre tenta atender. E deixo o recado agradecendo sempre a minha equipe do Detran, que é pequenininha e eficiente, né? Nós temos hoje um dos Detrans exemplos no estado de Mato Grosso, a gente é referência em muita coisa, mesmo com a 15ª equipe. Pequena equipe. Que bom. Então, agradeço aos ouvintes também por esse momento juntos aí. Perfeito. E estou à disposição também de vocês para o que vocês precisarem. Dúvidas, só me procurar. Muito obrigada. Conversamos aqui com o Edson Carvalho, ele que é o chefe da nossa Ciretran, trazendo essas informações importantes. Só para fechar o anuário, para quem quiser, está no site do Detran, quem quiser olhar com mais atenção. Isso, é interessante com porque calma. tem todas as edições lá, então você pode acompanhar, acho que desde 2016 ele tem disponível Legal. lá para você acompanhar a evolução. É sempre interessante para quem gosta de estudar esse assunto.